num lugar tão bonito como esse, tão agradável. Enquanto muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo não têm esse privilégio. Alguns, como a gente tem acompanhado pela mídia, alguns podem até morrer se o fizerem. Mas eu e você temos essa liberdade. Por isso nós temos que usar bem esta liberdade. Nós temos que fazer valer a pena, não é verdade? Então eu quero te incentivar nessa manhã a você fazer aí do seu lugarzinho o teu altar de adoração a Deus. Não se apegue a qualquer outra coisa que tire a tua atenção, celular, coisas que às vezes tiram a nossa atenção do culto. Concentre-se em Jesus. Entronize Jesus na sua vida. Entronize Jesus no teu culto. Ele mesmo estará aqui nessa manhã para falar conosco. Você acredita nisso? Eu creio. Eu creio. Eis que estarei com vocês todos os dias. Onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu mesmo lá estarei. O Senhor Jesus está aqui. E Ele merece ser honrado e adorado por nós, pela sua igreja. Eu vou te dar alguns segundinhos, queria que você fechasse os teus olhos. E você vai orar, fazer a sua oração. Fale com Ele. Santo Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por mais um dia que se renova. E junto com ele, mais uma página em branco. Que nessa página, escrita por nós, através das nossas atitudes, dos nossos olhares, aperto de mão, abraços, o nosso falar, o nosso pensar, que em todos os aspectos o nome do Senhor seja exaltado. Ó Deus, nos ajuda a fazer isso, porque por nós mesmos, sozinhos, a nossa adoração parece vazia, vã. Mas se o Senhor nos conduzir, sem dúvida alguma o nosso coração estará conectado ao teu coração, a nossa mente estará conectada à sua mente, e juntos nós te exaltaremos, juntos nós te louvaremos, juntos nós adoraremos o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, Deus, derrama sobre o teu povo nessa manhã, nesse momento, a tua presença gloriosa, para que todos nós, mesmo aqueles que chegaram nesse lugar com um coração vazio, saiam daqui cheios da presença do Senhor, para viver esse dia de uma forma completa, para viver essa semana de uma forma completa, esse ano e a vida inteira, cheios do Senhor. Eu não quero sair o mesmo, Deus. Eu não quero sair o mesmo. Deus, em nome de Jesus, toca o meu coração. Mas eu suplico ao Senhor que toque também o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Aleluia! Fale com a pessoa que está aí do seu lado, dê bom dia, um abraço. A criação do nosso Deus, todo ser que respira louve. Dos confins da terra teu povo se levantará, cantará. Dos montes e vales, as praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. O quê? Louvem, louvem
Este sangue nos faz mais alvos do que a neve. Amém? Glorifique a Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Salvos do mal nós estamos, por tua graça e teu favor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Foi espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Foram profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Essas chagas purezas para o indigno pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Cante. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Olha aqui pra mim. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha esse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna. Eu quero ouvir só a igreja cantando. Alvos. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão. Todos juntos. Alvos mais do que a neve. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Amém. Você pode sentar-se. Eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Quem está aqui pela primeira vez nos visitando? Eu sei que hoje, opa, seja muito bem-vinda você ali. Eu sei que hoje está aqui a Sandra Lopes, de Jandaia do Sul. Onde que está a Sandra aí? Sandra, levanta sua mão. Oh, seja muito bem-vinda, Sandra. Mais alguém nos visita? Ah, a senhora ali também, seja muito bem-vinda. Mais alguém? Ali atrás, ali também uma moça, uma jovem, né? Uma jovem. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é um grande prazer e um grande privilégio ter vocês aqui conosco para adorar o Senhor ao nosso lado.
nós vamos orar agora. E esse momento, sem dúvida alguma, é um momento transformador para a história da vida de cada um de nós. Aqui nessa caixinha tem alguns pedidos de oração. E eu vou colocar esse pedido aqui, vou colocar o nome da Sandra aqui na caixinha, simbolicamente representando o pedido de muitas outras pessoas que estão sentadas aí, talvez pedindo pelos seus familiares, amigos, enfermidades, situações mais variadas da vida. Mas nós vamos orar agora, crendo que isso que nós cantamos aqui, nesse último louvor, que quando o sangue de Jesus foi derramado, que quando a coroa de espinhos foi lentamente entrando na sua cabeça, derramando seu sangue, causando uma dor e um sofrimento desgastante e muito grande, foi para que eu e você tivéssemos esperança, porque esse sacrifício foi feito para que eu e você entendêssemos que somos amados por Ele. Eu e você somos amados por Ele. E é interessante porque eu amo muito meus filhos, tenho 2. Por enquanto, eu acho que eu vou fechar nos 2. Mas eu amo demais os meus filhos. E sempre que os meus filhos me pedem qualquer coisa, dentro do possível, dos limites estabelecidos na minha casa, eu faço de tudo para realizar. Mas a Bíblia diz que eu sou mau e dou coisas boas para os meus filhos. E aí Jesus vai falar: imagina o seu pai que está no céu. Então nós vamos nos colocar de joelhos agora, todos juntos, pelo menos aqueles que puderem. Nós vamos falar: Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas aflições, mas também as nossas alegrias e gratidão. Oremos todos juntos. Senhor Jesus, aqui estamos nós, teus filhos, reconhecendo que o Senhor é o nosso Pai, e não há pai melhor do que o Senhor, não há mãe melhor do que o Senhor, não há tio, avô, avó. Mesmo que façamos um esforço gigantesco para agradar os nossos filhos, nada que façamos será comparado ao que o Senhor fez por nós. Por isso agora nós, juntos de joelhos, queremos te agradecer. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigado. Mas, Senhor Jesus, nessa caixa e também nos corações de algumas pessoas estão algumas petições, algumas questões tão sérias, Deus, tão sérias, enfermidades tão terríveis, lutas tão terríveis, dificuldades financeiras, desemprego, sonhos quebrados, desilusões, aflição, tristeza, depressões. Por isso, Deus, agora, juntos também, assim como juntos te agradecemos, juntos nós te suplicamos, atende o nosso clamor, atende o nosso clamor, atende o nosso clamor, Deus. Visita essas famílias, visita essas vidas, e se for alguém enfermo, que o Senhor toque com a sua mão de cura. Cura, Deus, em nome de Jesus, para que essa pessoa, ao se levantar, já sinta o toque milagroso do Senhor. Cura, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor tem poder para isso, porque alguns de nós já experimentaram isso, e alguns de nós já testemunhamos do poder que o Senhor tem. Mas, Pai, alguns ainda não. Por isso eu te suplico, toca nessas vidas e dá a eles essa oportunidade de testemunhar que foram curados pelo Senhor. Se alguns lares estão em dificuldade, sofrendo, pensando até no divórcio, Deus, entra nessa casa e restabelece a paz, o amor, a comunicação, uma vida saudável, Deus, em nome de Jesus.
Não permita que mais um lar seja destruído, em nome de Jesus. Se filhos estão desviados, se pais estão com a mente obscurecida, o entendimento apagado, não estão conseguindo ver a ação de Deus, Pai, visita essa casa em nome de Jesus, libertando os filhos, salvando os pais, resgatando as famílias em nome de Jesus. Pessoas desempregadas, que o Senhor mesmo derrame sobre a vida dessas pessoas a tua bênção e abra uma porta de emprego, para que ele também reconheça que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem conduzido ao centro da tua vontade. Recebe, Deus, a nossa oração, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém e amém. A Jesus Cristo contarei tudo, viagem meu tempo a me perdoar, os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. Canta, igreja. Amém. Como nós somos uma igreja que não para, temos alguns eventos para oferecer para os nossos queridos irmãos aqui. Eu queria hoje falar sobre o movimento da juventude, do dia 14 ao 16/7. E esse movimento trará muitos jovens de todo o Brasil, gente de fora do Brasil até. E você pode participar, aprendendo mais sobre como servir ao Senhor. Se você tem um coração jovem, venha também. Não é só para aqueles que têm idade de jovem, né? Mas aqueles que têm um coração jovem. Nesse movimento, a Nívia Soares participará, o Paulo César Baruch estará aqui também. Os dois vão estar ministrando, ajudando no louvor. Se você quer participar, faça a sua inscrição lá fora no instante, Movimento da Juventude. Também no dia 12 ao dia 13/8, nosso pastor já falou sobre esse encontro de empresários aqui. Você pode participar também. Se você conhece alguém que é empresário, venha, convide os seus amigos. Nós teremos um lorde lá da Inglaterra. Pelo menos uns 10 líderes do Brasil, grandes empresários do Brasil estarão falando aqui a sua experiência com Jesus, a sua experiência com Deus, mas também a sua experiência administrativa, empresarial. Sem dúvida, uma boa conversa para aqueles que estão mergulhados nesse mundo do empreendedorismo. Venha, participe também, dia 12 a 13, é uma grande oportunidade. E agora, do dia 21 ao dia 24, nós teremos o acampamento dos adolescentes. Quem que é adolescente? Estou vendo uma turminha ali. Ó, a turma está fazendo festa aí. Mas tem alguns adolescentes que eu sempre vejo no corredor ali vendendo bala, vendendo doce, vendendo bolo, lavando carro. Eu imagino que esses não têm condições de ir e querem ir. Então, você não é adolescente, tudo bem, não vou pedir para você ir se você tem alma de adolescente, mas você pode ajudar alguém, você pode ajudar um adolescente. Então, uma sugestão para você: puxa, eu não tenho filho adolescente. Tudo bem, você pode ajudar alguém. Você sai daqui, vai lá no stand, faz a inscrição para alguém. Olha só que ideia legal, hein? E esse ano eu estarei lá no retiro de adolescentes, hein? Que legal, hein? Pô, não fizeram festa nenhuma, brinca. Eu falei do retiro, todo mundo, ei! Eu falei que eu estarei. Ai, puxa vida. Ah, tá bom, vamos ter que me suportar mesmo assim, vamos lá. Também,
essa semana, do dia 5 ao dia 7 do 8, nós teremos o Retiro Vida Vitoriosa. Quem nunca participou do Retiro Vida Vitoriosa? Gente, eu já participei alguns anos atrás. Ele realmente é um retiro transformador. É um divisor de águas. Se você nunca participou, eu queria que você me ouvisse. Por favor, participe. É transformador. A tua mente muda completamente. A tua visão de Deus, a tua vida, tudo se transforma. É um retiro fantástico, incrível. Pergunte para quem já foi. Ele não vai te falar nada, né? Não pode falar. Agora que eu lembrei do detalhe. Não pergunte para quem já foi. Eles não vão te falar, não vai adiantar perguntar. Mas vá. Você vai fazer descobertas incríveis. Do dia 5 ao dia 7 do 8, Retiro Vida Vitoriosa. E agora, dia 25 a 30, Semana do Avivamento. Vocês podem participar, todos aqueles que desejarem. São em várias igrejas diferentes, está aqui, é um encontro interdenominacional. Os cultos sempre acontecerão das 19 às 19h30. Não dá para saber aqui em que igreja que vai ser nos dias, mas certamente alguém da juventude vai estar ali no stand explicando também. E hoje nós vamos orar para que todos esses eventos, na realidade, não sejam apenas eventos, né? Se tornem movimentos de oração tão intensos e tão transformadores, para que a vida das pessoas também seja transformada. Você pode fazer parte disso ajudando um adolescente, participando do retiro, fazendo a sua inscrição para algum congresso como esse, mas você pode fazer parte disso contribuindo também de alguma forma com os teus dízimos, as tuas ofertas, e sem dúvida alguma Deus vai ajudando aquele que dá com alegria. Mas não somente porque você depositou no gasofilácio ou nessa caixinha aqui na frente uma quantia, mas porque quando você fechou os seus olhos, você elevou o seu pensamento, o seu coração a Deus, você falou: Deus, eu quero entregar isso aqui, ó. Isso aqui é o melhor que eu tenho. Isso aqui é o melhor que eu tenho. Isso aqui é o melhor que eu tenho. Tudo isso aqui eu quero consagrar ao Senhor, entregando ao Senhor para que a minha vida realmente seja usada por Ti. Recebe essa minha oferta, recebe essa minha entrega, e eu tenho certeza que Deus receberá o seu coração, receberá a sua mente, a sua vida, a sua história, com muita alegria, e derramará sobre você chuvas de bênção. Amém? Então adore ao Senhor também dessa forma. Vamos todos ficar em pé? Assim a gente facilita a passagem dos irmãos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme
cumprir tudo o que nos prometeu. Até o fim da nossa vida. Com minha alma, meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Olha que lindo. o sol raiou, é um novo dia. Tua canção eu vou cantar. E seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se for. É da sua
Santo é teu nome, Pai. Santo é teu nome, Pai. E Jesus, ao contemplar a tua palavra, nós podemos ver a beleza da tua santidade. E é isso que nós queremos aprender para nós também através desta leitura da tua palavra, Pai. Que realmente teu Espírito nos guia a esta beleza, a estas atitudes tão cheias da tua presença. Seja de ira e de misericórdia, mas não seja um ou outro, mas que possamos, como Jesus, realmente ter sempre uma atitude completa do teu caráter, da totalidade do teu ser. Isso eu te peço, ao estudar a tua palavra, que tu realiza isso na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A nossa vida, como a vida de Jesus, é cheia de confronto. Claro que eu vou pedir agora perdão aos italianos, descendentes de italianos, que ontem eu venci finalmente um confronto, né? E quero ver como é que o Pascoal, como italiano, vivia isso na Alemanha, né? Mas tudo bem, esse é o problema dele. Mas depois de 6 vezes perder nessas competições, estava na vez da Alemanha ganhar, né? Mas sabe, faz um tempo, e quando eu dou curso de aconselhamento, uma das coisas que para mim sempre é um ponto central, é a gente aprender a confrontar, da gente não fugir do confronto, mas saber confrontar mesmo. Porque se nós olhamos para a vida de Jesus, a vida dele era marcada pelos confrontos. Antes de ele já começar o ministério, ele confrontou o inimigo, o diabo que quis impedir. E Jesus confrontou com a palavra de Deus. E assim, a vida dele toda foi de confrontos em relação aos pecadores, em relação aos fariseus, em relação às doenças, como eu já falei, em relação ao diabo. A vida dele era marcada pelo confronto. E eu creio que nós não podemos nem entender o que significa para um Deus como ele, esses confrontos. Porque para ele era muito mais do que para a gente mesmo, né? Então eu quero ler com vocês o texto de Marcos 3, onde nós temos o milagre do homem com a mão. Alguns falam de aleijado, outros de atrofiado, ressequida, mirrada, seca. Então todas essas palavras no fundo são possíveis para traduzir esta palavra. Vamos ler juntos. Noutra ocasião ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns dos fariseus estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. No outro texto paralelo diz: ele se levantou, mas não diz que ele foi no meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. A gente tem muitos milagres na Bíblia, muitos mesmo. Mas os que foram escritos para nós não têm somente um sentido da cura física,
mas também é no mesmo tempo um símbolo daquilo que Deus quer fazer no mundo espiritual, ou na nossa alma, ou nas nossas emoções. Em João 21, 25, Jesus diz, ou João escreve: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas para uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se descreveram. Então a inspiração que o Espírito Santo deu para os que escreveram foi esta: cada milagre também corresponde a algo que estava acontecendo no mundo espiritual. Então aqui a fé, ou a mão seca, no fundo mostra também um interior seco das pessoas. A mão seca também mostra como as pessoas tinham áreas não trabalhadas por Deus. Como também da própria questão da mulher que dos 8 anos andava encurvada pela ação de um espírito maligno. Na hora que ela foi curvada, sarado, ela conseguiu de novo se levantar. E quantas pessoas que têm alguma área na sua vida realmente prejudicado, andam só curvados sob esse peso. A mulher do fluxo do sangue também é o mesmo símbolo de mostrar para nós que tem pessoas que anos e anos vivem a sua vida, a sua alma sangrando, e vivem no fundo pobres mesmo de emoções. Ou aquele gago que voltou a falar, representa para nós no fundo, é isso que Jesus quer fazer: curar, para que possa falar de novo, expressar de novo, ter de novo esta capacidade de ouvir mesmo as pessoas e depois começar a expressar isso. Porque estes são os nossos problemas que todos nós enfrentamos, pelo desgaste no dia a dia, da gente parar de sonhar com o futuro, da gente parar de, por causa das questões que nós já sofremos, realmente ouvir de maneira aberta e depois falar do mesmo jeito, né? E aqui nós temos um homem, e eu creio que não é por acaso um homem, porque a gente sabe que a maioria dos homens tem muita dificuldade em se expressar. Tem muitas áreas na sua vida fechadas, áreas onde não tem mais vida. Ao contrário de mulheres que têm outras dificuldades. Então eu creio que quando nós temos esta expressão de um homem que tinha uma mão mirrada, ressecada, atrofiada ou seca, é esse um dos problemas dos homens mesmo, também, mas também das mulheres. Um dos pais da igreja primitiva, o Jerônimo, ele escreveu nas explicações dele que o homem era pedreiro e sofreu um acidente, e daí, por causa desse acidente, ele não pôde mais realizar a profissão dele. Essa era uma explicação dele, mas na Bíblia não está escrito. Não está escrito se ele teve uma doença, se ele teve isso desde o início, mas também no fundo não é o mais importante para nós. Embora que com certeza para aquele homem era uma coisa muito complicada. Porque uma área ou uma mão mirrada no fundo vai causar muitas dificuldades para ele em termos de suprir as necessidades até materiais da família, ou, como eu já falei, muitas vezes causa atrofimento em outras áreas da sua vida. E a primeira questão muito forte que a gente precisa ainda entender, que para nós talvez seja uma mão atrofiada, ponto final. Mas na cultura dos judeus não era bem assim. A mão direita era algo muito importante para os judeus, porque ela servia realmente para estabelecer alianças e compromissos. Era uma mão aberta para abençoar para outras pessoas, para repartir aquilo que nós recebemos. Significa também que a gente está para abençoar, colocando a nossa mão sobre outras pessoas e abençoando eles com a graça de Deus. E também a mão é usada para realmente descrever, de acariciar, de passar realmente todo este afago para outras pessoas.
Então, quando nós olhamos no contexto bíblico, a gente percebe que realmente para ele era um grande problema. E por isso talvez ele se escondia no meio do povo. Nem falou muita coisa, mas ele se escondeu. Qual a primeira questão que nós vamos ver aqui? Jesus na sinagoga. Jesus encontra, no fundo, esse homem no lugar certo. Mas quando nós olhamos para as pessoas que estão lá, a gente percebe que eram pessoas cheias de religiosidade, que nunca assumiram o lugar e nunca assumiram de fato o que eles têm de limitações na vida deles. E por isso a religiosidade impediu que esse homem se sentisse à vontade. Era costume de Jesus entrar sempre na sinagoga. E sempre ele encontrou esse tipo de pessoas. Sempre ele encontrou pessoas com necessidades, mas também pessoas cheias de religiosidade, que nunca assumiram a sua vida. Creio que isso é um problema até hoje em dia. Quando o Pascoal pregou semana passada dos turistas e dos estrangeiros, tá? É isso que é a realidade. Tem muita gente que segue Jesus de longe ou até onde convém, mas na hora de assumir, eles ficam como aqui em silêncio. Então o lugar que devia ser a grande oportunidade de se demonstrar perante o mundo e perante Deus, todo mundo fica em cima do muro. Ficaram em silêncio quando Jesus confrontou. Isso para mim mostra que de fato religiosidade e espiritualidade nem sempre andam juntos. Pode ser uma pessoa que é muito religioso, mas no fundo de vida espiritual não tem nada. Ou está num processo de perder cada vez mais a sua vida, porque está resistindo ao Espírito, e a consequência é que temos áreas da nossa vida que se tornam cada vez mais sem vida. Áreas onde nós entristecemos o Espírito Santo e por isso no fundo ficam lá, mas sem grande atuação de Deus. No CR nós sempre temos um estudo sobre sanidade. E uma frase do nosso trabalho lá é do Albert Einstein: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Talvez você tenha vindo muito tempo já aqui na igreja, mas da maneira como você está aqui, é mais por costume, mas por um rito, porque faz parte do teu dia a dia no domingo. Mas tem sido algo que realmente transformou a tua vida? Ou você está junto com a multidão, vendo as coisas acontecer, vendo aquele grupinho que no fundo está lá, só para achar um motivo, para depois julgar, mas isso aqui eu não quero. Como também acontece no nosso meio, que vem pessoas que no fundo só querem confirmar porque que não acreditam em Deus, porque que são ateus. Até semana atrasada atendi uma pessoa assim, que falou durante bastante tempo, só veio para cá para falar, mas é isso mesmo que eu não quero, por isso, tá? Aí foi falando as coisas. Como os próprios fariseus, eles só estavam lá para ver o motivo de ter mais um motivo para rejeitar Jesus Cristo. Então, até espera isso na tua vida. Você sempre vai ter pessoas com você, seja no trabalho, outro lugar, que estão cheios de religiosidade, mas eles vão fazer tudo para você não mudar. Porque cada vez que a gente muda, piora para os outros. Cada vez que você muda, no fundo, as outras pessoas vão se incomodar com isso. E é interessante no próprio trabalho do Celebrando que a gente sabe e percebe isso.
e no próprio trabalho do Ceifar com as famílias, é às vezes, entre aspas, tão bom que tem uma ovelha negra, porque com isso eu não preciso olhar para mim, com isso eu não preciso transformação. Então, se você está aqui, você está no lugar certo, mas qual a tua motivação para estar aqui? Para ter este encontro com Deus? Eu lembro quando eu era criança, na nossa casa, tinha o costume que todo domingo tinha que ter alguém que foi no culto, porque era impossível não ter alguém da nossa família no culto. A motivação era errada, e por isso também muitas vezes as coisas não acontecem. Você está aqui com a motivação certa? Ou você torce o nariz quando alguém conta de uma experiência de transformação? Quando alguém realmente tem uma nova experiência com Deus, uma nova ação de Deus na sua vida? Quando você mesmo está aqui, os fariseus torceram para nada que acontecesse. Quando nós ouvimos pelo Pascoal muitas vezes dos familiares de adolescentes ou de jovens que se convertem, no fundo, os pais ou os familiares torcem para que tudo dê errado e volta para a estaca zero, porque é exatamente isso, incomoda quando Jesus cura, incomoda quando Jesus levanta uma pessoa, porque no momento que a pessoa se levanta, a coisa muda. Muitas vezes no aconselhamento, eu saio do meu lugar e vou para um outro lugar. E depois eu falo para a pessoa, mas eu não falei para você virar a cabeça. Você pode ficar olhando para lá. Então a pessoa fala, mas não faz sentido eu olhar para lá, porque o senhor mudou. Eu falei, pois é. Na nossa vida, no dia a dia, no fundo é a mesma coisa. Quando eu mudo de fato, coisas mudam. Coisas mudam. E se a pessoa não quer mudar e continua com a mesma insanidade, isso não vai me atingir mais, porque eu mudei. E isso eu quero deixar para você de desafio. Não se oriente pelos outros, se orienta pelo Jesus. Pelo Jesus que sabia das consequências do seu confronto. Ele sabia das consequências quando ele curou aquela pessoa, porque ele conhecia muito além da gente. Ele sabia ler no coração das pessoas o que eles estavam pensando. E mesmo assim, ele confrontou. Mesmo assim, ele não deixou as coisas do jeito como são. Ele chamou o homem, levanta-te, ou levanta-se e vem para o meio. A ordem de Jesus foi muito claro e muito direto. E ele sabia das implicações. Porque como até hoje, a maioria das pessoas procura se esconder e procura esconder o seu defeito perante as outras pessoas. E a partir do momento que a pessoa se levanta, as coisas ficam mais visíveis ainda. E aquele conforto que a pessoa tinha, de estar um no meio, de repente acabou, porque ele era o centro das atenções. Mas quando Jesus fala, levanta-se e vem para o meio, no fundo ele deixou muito claro para nós, sem assumir a sua posição, nada vai acontecer. Enquanto você fica sentado no meio, não vai acontecer nada. A única forma dele ser liberto seria deixar de se esconder no meio das pessoas e assumir sua relação com Jesus. O meio entre o povo é um meio perigoso. O meio com Jesus é a posição certa. O meio entre todos, no fundo, significa, não, eu vou ficar na periferia, eu vou ficar num lugar, a zona de conforto, onde eu não sou confrontado comigo mesmo e a minha vida também não confronta ninguém. Mas no fundo isso não deixa de uma vida de inércia.
Tem um autor que infelizmente só no estante virtual vocês vão encontrar os livros dele. Ele chama David Augsburger. Importa-se o bastante para confrontar. E uma das frases do livro dele é esta: enquanto você não é confrontado, a tua vida vai andar às mercês. A tua vida, no fundo, passa de inércia. Porque o confronto nos tira da periferia, o confronto nos tira da nominato. Como é que é? Nominato? Isso, obrigado. E nos leva ao encontro com Jesus. O que você está escondendo na tua vida? Que você só sabe. Estes segredos de vida, que começam numa área e depois vão contaminando também as outras áreas. Tiram de nós a liberdade, tiram de nós a vida, não nos deixam realmente envolver e desenvolver toda a nossa vida. Toda a nossa vida. E naquele dia, no fundo, era o dia do homem. Hoje, diz a palavra, é o teu dia. Se ele tivesse naquele momento ficado, provavelmente a chance estava aí, mas ia passar e a mão dele ia ficar pelo resto da vida do mesmo jeito. Então a palavra de Deus sempre nos alerta. Se Deus está falando com você hoje, então hoje é seu dia. Não deixa para amanhã. Não deixe de se envolver com outras questões, mas se levanta para encontrar Jesus. Dá nome aos bois, como a gente diz. Esta é a minha área ressecada. Esta é a minha área onde eu estou aleijado. E a partir disso, tantas outras coisas aconteceram. E esta área eu vou entregar hoje para Jesus. No versículo 4, nós temos depois a própria conversa de Jesus com os fariseus. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Esse versículo mostra de novo que Jesus, no fundo, em todos os momentos, sabia o que estava passando no coração dos fariseus, sabia o coração de todos e também sabia das consequências. Que neste momento ele só está dando mais munição para eles, para acusá-lo e finalmente levar ele para a cruz. E no texto de Mateus diz que ele se retirou de lá para orar. Então, quando nós estamos sofrendo as consequências, estamos encarando cientes também das consequências, o lugar depois do confronto, no fundo, tem que ser a oração. Para a gente se acalmar, para a gente receber a paz do Senhor, que a gente fez a coisa certa. Eles ficaram em silêncio. Já aconteceu comigo, não uma vez só, que a pessoa veio ao aconselhamento só para falar. E quando eu perguntei à pessoa, mas o que gostaria de tratar? A resposta foi isso. Não, eu só precisava falar. Porque eu não tenho ninguém para falar. Então, o silêncio aqui, no fundo, tem esse sentido duplo. Eles não queriam se entregar, mas também o silêncio, quando nós guardamos as coisas, no fundo impede a cura, impede a aproximação a Jesus. Como eu falei, eles estavam no lugar certo, mas muitos com uma motivação totalmente errada, ou em cima do muro, ou em termos de oposição. Quando você veio para cá, como o pastor Adoniran já orou, qual foi a tua expectativa neste culto? Qual é a tua expectativa ainda durante esta meia hora que a gente vai estar junto? O que você espera que Deus faça? Saia do silêncio
e fala para Ele, se abre para Ele, porque Ele de fato vai te atender e vai realizar aquilo que você precisa. Um próximo versículo que para mim é muito, muito forte, quando Jesus olha ao redor, indignado e contuído com a dureza dos seus corações. Ou no outro texto diz, irado, olhou para o que estavam à sua volta e profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem. Jesus vê o nosso coração, mas Ele vê o coração como uma capacidade que eu acho que nós homens, dificilmente demos, mulheres incluídos, de ter as duas coisas juntos, de ser um homem justo e misericórdia no mesmo tempo, de ser um homem que expressou sua ira, mas de coração entristecido. Eu creio que na nossa vida o confronto não é o problema, mas o problema é com que maneira nós fazemos isso. O que se passa no nosso coração? Muitas vezes este acúmulo de tantas coisas que nos impedem de realmente nos relacionar e confrontar, seja quem for, de maneira certa. E o que nós precisamos é realmente limpar o nosso coração. Quando a Bíblia fala de irai-vos e não pequeis, no fundo é esta questão. Muitas vezes a nossa ira é uma expressão da nossa carnalidade, do nosso egoísmo, da nossa vontade de impor. Esses dias eu perguntei a um rapaz sobre isso. Ele falou, mas quando você grita com outra pessoa, irado, o que você quer? Eu quero me impor. Claro que ele nunca vai parar de gritar. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, vamos vencer em nome de Jesus esta carnalidade, esta questão do egoísmo. Porque Jesus sempre tem em vista o bem-estar das nossas vidas. Então, quando você fica com ira, ela não é pecaminosa. Mas quando você fica irado por motivos egoístas, por motivo de frustrações, aí ela vira a ser pecaminosa. Porque quando você olha para o Antigo Testamento e Novo Testamento também, quantas e quantas vezes nós temos esta expressão, irou-se o Senhor, Deus se irou. A ira que Deus nos deu é no fundo uma qualidade. E no próprio trabalho com as pessoas, tem uma questão muito forte. Muitos não vencem um pecado porque de fato não tem uma ira contra esse pecado. Eles se acomodam. Mas no momento que você tem esta ira contra a carnalidade, contra esta expressão do pecado na tua vida, você deu um grande passo para vencer de fato este pecado. Então, quando nós olhamos para Jesus, a gente percebe esta ira dentro dele e este desprazer dele pelo pecado presente na vida das pessoas. E por isso, quando ele falou de maneira certa, de maneira libertadora. Então, irá significa exatamente isso, de ficar indignado contra a distorção das questões que a palavra de Deus nos diz. Porque os judeus, eles faziam tudo certinho, mas com uma intenção totalmente errada. E por isso depois esta questão sobre as ovelhas que caem. Então, quando quer fazer uma coisa, no fundo acha motivos. Mas esses motivos nos levam a atitudes, a uma ira que não é conforme aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a questão que Jesus diz é a dureza dos seus corações. A dureza dos corações. Quando perguntaram a Jesus sobre
a questão do divórcio, ele diz a mesma coisa: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Quer dizer, como eu falei no início, nem só na vida desta pessoa, mas também em nossas vidas, quando nós não temos a vida verdadeira com Jesus, as áreas da nossa vida ficam duras. E no final a gente no fundo não percebe mais que está dentro de uma religiosidade que todos aceitam, mas não Deus. Porque ele percebe que o coração duro, no fundo, é a questão principal das nossas vidas. E muitas vezes nós nos colocamos, como também os próprios conversas de Jesus com os fariseus, eles se fixaram só naquilo que eles não façam de errado. Mas como também Tiago diz, portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quer dizer, a dureza do coração nos leva a saber das coisas, mas no fundo permanecer na omissão. Também em Mateus 25, o próprio Jesus diz: com toda certeza vos asseguro que sempre que o deixaste de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixaste de fazer. Nós vamos dar conta não só das coisas que fizemos, mas também das coisas que nós não fizemos. A nossa vida tem tudo isso. Porque um coração vazio, um coração cheio de feridas, um coração duro, no fundo, leva uma vida de um dia a dia vazia. Uma vida de religiosidade, mas não de vida mesmo. Então eu te peço que quando Jesus olha para você, de você aguentar esse peso, de aguentar esse olhar, ficar em pé. E por mais que você sabe, agora você tem a atenção das pessoas, e outras pessoas vão ficar sabendo das tuas limitações, mas você também sabe que não tem outro caminho para sarar. Senão Jesus vai chorar sobre você, como em muitas outras ocasiões, quando ele encontra o poder da morte no túmulo de Lázaro, ele chora. Quando ele está indo para ser crucificado e vê a cidade de Jerusalém, ele chora. Quantas vezes eu não quis te ajuntar? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha ajunta os seus pintos debaixo das águas, e tu não quiseste. E tu não quiseste. Eu espero que esta palavra não seja um dia sobre nós, porque todos nós sabemos que haverá um dia, quando vier o juízo ou quando vier a morte, que não haverá mais tempo para nos levantar e ir ao encontro com Jesus. Mas que hoje de manhã você faz o mesmo como esse homem. Por mais que tenha esses defeitos na mão direita dele, seco, aleijado, mirrado, consequências de profissão, de outras coisas, não importa. Mas quando Jesus fala para ele, estende, o homem estende. Estendeu e ficou curado. Um dos trabalhos que nós realmente fazemos também nesta questão da vida vitoriosa é isso, de levar pessoas a se levantar perante Deus, de ficar um fim de semana realmente fazendo uma revisão na sua vida, onde eu permiti que acontecimentos do passado, no fundo, me atrofiaram, onde eu permiti que, como Jesus depois continua, eu caí num poço, e por mais que Jesus me quis tirar, eu não permiti isso. E as pessoas, com certeza, e muitas pessoas se levantaram e receberam pela fé
a cura das suas vidas. Claro que este homem tinha que aprender depois, de novo, se comportar como um homem sem defeitos, mas era isso. Ele obedeceu. Ele obedeceu. E este ato de fé, no fundo, este ato de fé, de abrir o seu coração, eu desejo para você, de você apropriar-se pela fé daquilo que Deus tem para você, de você falar contra as tuas áreas, onde você sabe que não é fértil, onde você sabe que endureceram, e você praticar, se dispor a exercitar a fé que Jesus já deu para você. Porque eu não sei se o homem foi de fato até o meio ou não, mas ele se levantou, e este pouco foi o suficiente para Jesus. Abaixe a sua cabeça. E nós estamos agora, vamos celebrar a ceia. E lá diz: examina-se o homem a si mesmo. Examina-se o homem a si mesmo. Olhando para você mesmo, para esse culto, para esse momento, com quem você se assemelha mais? Com a maioria que vai e assiste o culto, mas que fica lá em silêncio, não tomando posição nem ao lado de Jesus, nem ao lado dos fariseus? Ou você está junto até com os fariseus, procurando motivos aqui para não continuar na tua incredulidade e na rejeição a Jesus? Ou você é sincero como homem de mão seca, que sabe das suas necessidades e aceita o desafio de se levantar, encarar a sua vergonha, encarar as áreas da sua vida para ser curado por Jesus? Ou talvez você queira esta dimensão de vida que a gente tem em Jesus, demonstrar a ira, mas junto com a misericórdia, sem medo, sem frustrações, sem raiva. E como Jesus também sabia das consequências, mas nem isso impediu. Jesus, só tu sabes o que se passou no coração de cada um. Mas tu sabes o meu pedido para esta manhã, que não importa a área em que alguém aqui está seco, ou talvez a vida toda, mas que tu Espírito derramas o poder e a coragem sobre cada um de se levantar e ir ao encontro com Jesus, para receber a cura e ter uma vida nova, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os diáconos a se aproximarem. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E daqui a pouco você vai ficar de pé. E eu vou pedir para você levantar e colocar o assento da tua cadeira para cima para facilitar o acesso, a passagem dos nossos irmãos. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nessa cena. Jesus em Jerusalém, nas últimas horas da sua vida, Ele chama os seus discípulos e diz: vamos preparar um lugar para nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Eles estão naquele lugar com o coração ardendo, com o coração alegre, e nem conseguem perceber que Jesus está ali com o coração aflito, triste.
mas um coração focado, um coração que ama, um coração cheio de misericórdia, um coração que não desiste, porque ele conseguia ver a mim e conseguia ver você, participando de um momento tão especial como esse, participando de um culto tão desafiador como esse, onde você é desafiado a se levantar e caminhar na direção de Jesus. Mas o interessante de tudo isso, de toda essa história, é que esse sacrifício feito por Jesus foi para que todos nós participássemos de algo eterno, recebendo a vida que Ele nos prometeu. Então nós vamos receber esses elementos, mas nós também vamos olhar para Ele de uma forma diferente, reconhecendo que nós recebemos algo eterno, algo que não tem fim, que se chama amor. Adoremos e participemos juntos. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Por amor vieste aqui pra morrer.
Amém. Todos receberam os elementos? Se você não recebeu, levante uma da sua mão. Todos receberam? Não consigo ver ali atrás, tem uma... Acho que sim. A Thalita não recebeu aqui, já vai pegar. Ah, recebeu, tá ali. Quando nós olhamos para esse elemento, e nós começamos com o pão, porque Jesus começou com o pão, nós lembramos do seu sacrifício por nós, do sangue derramado. Nós lembramos do nosso Mestre e Senhor, aquele que curou as mãos ressequidas, aquele que também abraçou as pessoas, olhou no fundo dos olhos de cada uma delas. E ao olhar no fundo dos olhos de cada uma delas, sentiu a sua dor. Por isso, não desistiu. Por isso nós celebramos a ceia, porque nós temos certeza em quem nós cremos. Nós temos certeza que esse é o mesmo Senhor, que continua curando as mãos ressequidas, mas que cura também a alma sem esperança, que cura também o coração ressequido, a mente ressequida, as vidas que estão à margem, que estão sendo desprezadas, que estão olhando ao redor, sem saber exatamente para onde devem ir. Esse mesmo Jesus nos chama para perto dele. Quando ele diz, vem para o centro, ele está dizendo, vem para perto de mim, não fica longe não, vem para perto de mim, eu quero te abraçar, eu quero cuidar de você. Por isso, ele se entregou, e o seu corpo sofreu por nós, e o seu sangue foi derramado por nós, e todas as suas dores foi em substituição, e também para compreensão das minhas e das suas dores. Então, eu vou pedir que o Eurico faça uma oração agora, e no momento dessa oração, você vai olhar para o seu pão. Olha para ele. E você vai, ao olhar para o seu pão, você vai lembrar que ele é muito mais do que um pedacinho de pão. Ele é um símbolo de uma prova de amor. Por isso nós oramos, porque nós sabemos que esse símbolo de prova de amor foi por mim e por você. Oremos todos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero entrar na Tua presença, ó Deus querido, pedindo perdão pelos meus pecados, ó Deus de amor. A maior história do verdadeiro amor foi através de Cristo Jesus. O Deus Altíssimo entregou o seu Filho amado para que fosse crucificado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, ó Deus querido. Graças te damos, ó Deus, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro, ó Santo Deus. Quando temos a oportunidade, ó Santo Deus, de junto estarmos nos céus, ó Deus querido, como os filhos teus, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, mesmo nós sendo imerecedores desse grande amor de Deus, nós te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício de cruz, feito pelo teu Filho amado Jesus. Graças te damos, ó Deus, por isso. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Se você sabe em quem você tem crido, e sabe que esse sacrifício foi por você, participe dessa ceia, comamos todos juntos esse pão.
Mas não foi só o corpo que recebeu aqueles chicotes, aquela coroa de espinho, aqueles socos, aqueles pontapés. Mas ao mesmo tempo que aquela coroa entrava e perfurava a pele de Jesus, também alcançava algumas veias do seu corpo, e um sangue era derramado, e cada gota daquela, ao cair ao chão, representava talvez os meus e os seus pecados sendo purificados por aquele sangue. O texto bíblico nos diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isso, é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, também deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam, e lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Então, por esse sangue que foi derramado em favor de muitos, nós também agradeceremos ao Senhor agora. Senhor, nosso Deus e Pai, como Tu és bom e maravilhoso, Pai. Santo, santo, santo é Teu nome, Jesus. Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos resgatou um dia, Senhor, do mar de pecado, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, porque hoje nós somos chamados Teus filhos, Pai, mesmo não merecendo, Senhor Jesus. Obrigada pelo Teu sacrifício de cruz, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e nas nossas vidas, Pai. Obrigada porque Tu és um Deus amoroso, um Deus que salva, que liberta, Pai. Muito obrigada por Tua vida e minha vida. Muito obrigada, Pai, por nós fazermos parte da Igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, que o Senhor continue, Senhor Jesus, fazendo obras nas nossas vidas e grandes obras através das nossas vidas, Pai. Obrigada por tudo, Senhor Deus, obrigada pelo Teu sacrifício, Pai, em nome de Jesus, amém. Se você um dia já ouviu esse chamado, vem para próximo de mim, vem para mais perto, e quer relembrar que Ele sempre te ama. Olhe para esse cálice, que tem um suco de uva, e ao beber você vai dizer: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me chamou para próximo, e nunca me abandona. Participemos desse memorial todos juntos. Bebamos. Lembre-se em quem você tem crido. Esteja certo que todos os dias Ele está te convocando para mais próximo dEle, te chamando para o centro, mas não somente para o centro, mas para próximo dEle. Se aproxime do Senhor mais e mais todos os dias. Louvemos ao Senhor. Amém. Vamos todos ficar em pé. Vamos adorar a Deus. Diga, mas eu sei que
Aleluia. Que o amor de Deus, nosso Pai bondoso, a graça salvadora de Jesus, as doces e eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todos vocês reunidos aqui e com todo o povo de Deus espalhado pela face dessa terra, hoje e todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia.